Vamos apresentar o nosso estimado, querido reverendo Ageu, para todos aqueles que nos ouvem. Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ele é casado com Vívia e pai de Davi, Bianca e Daniel. É pastor da Igreja Presbiteriana Vila Guarani, São Paulo, capital, há 24 anos. Professor de Teologia Sistemática no Seminário Teológico Presbiteriano, Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo. É presidente do Presbitério de Piratininga e é vice-presidente do Sínodo de Piratininga. E é subrelator da Comissão Especial do Manual Presbiteriano. É o filho da nossa querida irmã Enedi. Deus abençoe nosso pastor. O tempo é do Senhor, o tempo que Deus disser para o Senhor usar. Deus lhe abençoe. Amém, amém. Eu saúdo as nossas irmãs, começando pela dona Heloísa, secretária nacional, nossa querida presidente, dona Ana Maria, as irmãs da diretoria que estão aqui à mesa, as vice-presidentes, as irmãs que estão nos acompanhando pelo YouTube, os pastores, os maridos, os filhos. É um momento muito especial quando nós podemos, depois de tantos testemunhos enriquecedores, abrir a palavra de Deus para percebermos Deus falando conosco por meio da sua palavra. E eu quero convidar, então, as irmãs e os irmãos a abrirem a palavra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos nos basear em um versículo, mas para que entendamos bem a mensagem, vamos ler do verso 26 ao 38. Lucas 1, de 26 a 38. Então, assim diz a santa, inerrante, infalível palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós estamos na tua presença, unidos e irmanados pelos meios de tecnologia em torno da tua palavra, que é rica, que é um tesouro inesgotável de ensinos para a nossa vida. Ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Pai, nos instrua com a tua santa palavra e, mercê da tua graça, que a tua mensagem alcance corações que estão necessitando ouvir esta mensagem. Abençoa-nos, portanto. Continua abençoando muito a Confederação Nacional das SAFs, ó Pai, na sua diretoria, na pessoa da presidente, e continua abençoando as confederações, as federações, as SAFs locais, que as nossas irmãs auxiliadoras valorosas continuem, Pai, seguindo firme nos teus caminhos.
Fica conosco agora, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, eu gostaria de falar nesta noite sobre uma mãe extraordinária. Muito tem se falado sobre a mulher do século XXI. E geralmente o que se diz sobre esta mulher é que ela é independente, livre de moralismos e de autoestima elevada. Mas, na verdade, essas características são como que formas elegantes de disfarçar pecados. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos vários exemplos de mulheres que foram extraordinárias. Isto é, mulheres que foram, por estarem ligadas a Deus, com comunhão com Deus, mulheres diferentes. E este é o caso de Maria. Maria, mãe de Jesus, foi de fato uma mulher extraordinária. O relato de Maria na Bíblia não é muito extenso, talvez você já tenha percebido. Nós encontramos relatos de Maria, é claro, no nascimento de Jesus, né? Um pouco antes do nascimento e no nascimento de Jesus. Depois, o relato dá um pulo para quando Jesus tinha 12 anos, naquele episódio em que ele se perdeu e foi encontrado fazendo perguntas impressionantes e dando respostas mais impressionantes ainda aos doutores do templo. Há um outro episódio em que Maria procura falar com Jesus, acompanhada dos seus outros filhos. E há um novo pulo para encontrarmos agora Maria no início do ministério de Jesus, aos 30 anos de idade, no seu primeiro milagre. Você deve se lembrar de que ali ela está ajudando, né, naquele casamento lá em Caná da Galileia. Nós encontramos, por fim, Maria junto à cruz. E Jesus, como que passando a guarda de Maria a um dos seus discípulos. Por fim, nós vamos encontrar Maria na igreja primitiva, naquela ocasião do Pentecostes, quando estavam ali 120 crentes e o Espírito desceu sobre eles. Depois, nós não temos mais registros. Nós não temos mais nenhuma citação quanto a Maria, nem nas cartas de Paulo, nem nas cartas de João, Pedro, Tiago e nem no livro de Hebreus. Poucos relatos, mas Deus chama esta serva de bem-aventurada, de muito feliz. De fato, Maria, mãe do nosso Redentor, foi uma mulher extraordinária. E no versículo 38 do texto que acabamos de ler, nós podemos tirar daqui pelo menos 3 virtudes de mães extraordinárias. Em primeiro lugar, então, mais extraordinárias são mães humildes. Mães extraordinárias são mães humildes. Maria disse, ela disse, aqui está a serva do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. Mães extraordinárias são mães humildes. Em um mundo de ostentação, de vaidade, de alta exposição nas redes sociais, mães de fato extraordinárias são mães humildes. E este foi o caso de Maria. Observe no versículo 26 do nosso texto que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ora, de onde será que surgirá a mãe do Rei dos Reis? De onde surgirá a mãe do Senhor dos Senhores? Será que é de Roma, capital do império? Será que é de Jerusalém? Não, é de Nazaré, uma cidade, na época, insignificante. Tão insignificante que, quando Filipe falou de Jesus a Natanael como o Nazareno, Natanael desdenhou. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Maria era desta cidade, uma cidade insignificante. Mas não apenas isso. Maria era de condição muito humilde, financeiramente falando. Maria era pobre. A sua viagem de Nazaré até Belém foi sofrida. Imagine as irmãs, uma grávida, viajando vários quilômetros, várias horas, no lombo de um animal. Imagine o desconforto. Quando Jesus nasceu,
Não foi uma bela casa, num palácio, que Maria teve o seu parto, muito menos num hospital maternidade com alta tecnologia, mas foi num lugar humilde, possivelmente com animais por perto, porque quando Jesus nasceu, foi numa manjedoura, num lugar onde os animais manjavam, comiam, por isso manjedoura, possivelmente um buraco no chão em que José, com todo carinho, o acolchoou ali, possivelmente com palhas, com panos, para transformar aquilo num humilde berço para o Rei dos Reis. Depois dos 40 dias de resguardo, cumprindo então a lei, o sacrifício de Maria não foi das pessoas normais, que geralmente era um cordeiro, mas foi o das pessoas muito pobres, um par de pássaros. Porque para conseguir pássaros não era necessário ter posses, bastava fazer uma arapuca, uma armadilha. Este foi o sacrifício das pessoas mais pobres. Maria era pobre financeiramente falando, casada com José, um homem também bastante humilde quanto à sua condição. Ele era um carpinteiro. José não era rico, não tinha posses. Se tivesse, teria dado condições melhores para o nascimento do seu filho. Mas não é isso que o registro bíblico nos mostra. Depois de dar à luz, muito tempo depois, saltando para os 30 anos, no primeiro milagre de Jesus, nós vamos encontrar Maria servindo ali no casamento. Observe que Maria é aquela que tem acesso à cozinha. E é ela quem diz aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Minhas irmãs, mães extraordinárias são mães humildes, mães que não se acham melhores do que as outras, mães que reconhecem a sua dependência de Deus. A mulher do século XXI quer ser independente, não quer depender do marido, não quer depender de ninguém. Mães extraordinárias não almejam independência, pelo contrário. Mães extraordinárias almejam a dependência de Deus cada vez mais. Como disse o teólogo Chesterton, o feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus chefes, mas são escravas quando ajudam os seus maridos. A mulher do século XXI se julga independente, mas é dependente do seu salário, do seu patrão, dos seus horários, dos padrões de moda, da ditadura da magreza, dependente e temerosa da opinião das pessoas. A mulher, segundo o coração de Deus, a mãe extraordinária, é dependente apenas de Deus. E por amor a Ele, ela é submissa ao seu marido. É aquela que não teme a homens, não teme os comentários que fazem sobre ela, porque como escreveu Pedro na primeira epístola, ela pratica o bem e não teme perturbação alguma. Mães extraordinárias são mães humildes. Em segundo lugar, mães extraordinárias são mães íntegras. Maria disse no versículo 38, aqui está a serva do Senhor. Do Senhor. Ela era serva do Senhor. E o fato de Maria pertencer ao Senhor mostrava a quem ela temia, a quem ela obedecia. Nós podemos ver a integridade de Maria nas entrelinhas deste texto. No versículo 28, nós vemos que ela é chamada muito favorecida. Muito favorecida. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. A pergunta é, dentre tantas mulheres daquela época, por que Deus escolheu justamente Maria? Ora, meus irmãos, é porque Maria era serva do Senhor. Maria temia a Deus. Maria era uma jovem íntegra. O texto segue, como nós lemos, há um espanto inicial dela. No verso 30, o anjo diz que Deus achou graça em Maria. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Dos versos 31 a 33, o anjo explica quem seria o seu filho. E no verso 34, disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum.
Observe que Maria era uma jovem íntegra e ela zelava por sua reputação. O anjo explica, e no verso 36 a 37, nós vamos ver a operação do poder de Deus, para quem não há impossíveis sobre esta virgem. Minhas irmãs, Maria era uma mulher íntegra. Seu marido José, quando soube que ela estava grávida, e sabendo, é claro, que o filho não era dele, resolveu deixá-la secretamente, para não difamá-la. Por quê? Porque José sabia da integridade de Maria, e aquilo gerou uma confusão na sua cabeça. A minha esposada é tão íntegra, como ela está grávida? Imagine como isso produziu um abalo na cabeça de José. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que o anjo apareceu a ele e explicou que aquele filho havia sido gerado pelo Espírito Santo. José então recebe Maria novamente. Mães extraordinárias são mães íntegras. A mulher do século XXI tem moral relativa. Ela não se preocupa em ser íntegra. Como disse Peter Marshall no sermão belíssimo, O Guarda das Fontes, ao querer igualdade, a mulher se rebaixou. Se rebaixou. Peter Marshall disse o seguinte: ela quis igualdade. Por 1900 anos, ela não havia sido igual, ela havia sido superior. Mas agora, disseram, ela quis igualdade. E para obtê-la, ela teve que se rebaixar. E então é que, em nome da tolerância sofisticada, os vícios do homem agora tornaram-se da mulher. A tolerância do 20º século ganhou para a mulher o direito de ficar embriagada, o direito de ter hálito alcoolizado, o direito de fumar, de trabalhar como um homem e agir como um homem. Ela foi rebaixada, na verdade. A mulher, segundo a palavra de Deus, não se rebaixa aos costumes pecaminosos deste século. A mulher que pertence a Deus, ela é elevada dia a dia por meio da santificação. Mães extraordinárias são mães íntegras, que buscam o enlevo espiritual todos os dias por meio da santificação. Por fim, minhas irmãs, mães extraordinárias são mães dispostas a obedecer. Maria disse no versículo 38, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria teria um grande desafio pela frente ao aceitar esta missão. Ela sofreria, ela teria que ter fé para sofrer. Por quê? Porque ela sofreria o falatório do povo, pois ela estava grávida antes de se casar. Ela sofreria e sofreu por ter que dar à luz em condições tão difíceis. Ela sofreu lá na frente, ao ver a morte do seu filho na cruz. E aí nós entendemos as palavras de Simeão, palavras proféticas. Também uma espada traspassará a tua alma. Tudo indica que Maria, à semelhança da nossa irmã que falou há pouco, ficou viúva jovem. Pois José apareceu quando Jesus estava com 12 anos, você se lembra? Mas quando o relato bíblico dá um pulo para Jesus com 30 anos, José não aparece mais. Em algum momento entre os 12 e os 30 anos de Jesus, José faleceu. Maria não teve uma vida fácil, como muitas das irmãs que falaram nesta noite. Mas ainda assim, ela se dispôs a obedecer. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A mulher do século XXI tende ao egoísmo, não à obediência. Ela tende ao egocentrismo. Prioriza a carreira em detrimento da família. Prioriza o corpo em detrimento do feto. Prioriza a imagem em detrimento do sofrimento dos outros. Prioriza a felicidade pessoal em detrimento da felicidade dos outros. A mulher, segundo o coração de Deus, por sua vez, faz o contrário. É altruísta, pensa mais nos outros do que em si mesma.
Há um relato, uma história muito bonita no livro da nossa editora, O Homem do Chapéu de Couro, que é um livro que traz histórias missionárias, que é a história de Tishiela Hariela. Tishiela Harieta, na verdade. Tishiela Harieta viveu no Congo, continente africano. Ela era uma curandeira que, depois da pregação do Evangelho, se converteu ao nosso Senhor Jesus. Tishiela tornou-se então uma enfermeira em um hospital e passou a dedicar a sua vida às pessoas. Um dia, o missionário começou a notar que Tishiela estava ficando cada vez mais magra. Estaria ela ficando doente? Por que ela estava tão magra? Porque ela estava dando da sua comida às pessoas que não tinham o que comer. Certa vez, Tishiela apareceu no quintal do missionário com uma velhinha sem roupas. O missionário, impaciente, perguntou: por que você trouxe essa senhora aqui sem roupas? Você não sabe que não pode ajudar quem não é da tua própria tribo? Tishiela foi embora com a velhinha, sem roupas, e à noite ouvem-se batidas na porta da casa do missionário. Ele vai atender e lá está Tishiela, agachada no quintal do missionário, sem roupas. O missionário pergunta: onde está o teu vestido, Tishiela? E ela responde: eu dei àquela velhinha. Agora eu pertenço a uma nova tribo, a tribo de Jesus. E como o Senhor também pertence a esta tribo, o Senhor não me deixaria passar frio esta noite, deixaria? E assim, pouco tempo depois, lá vai Tishiela, retornando ao hospital, usando um vestido novo e um cobertor em seus ombros, cantando a respeito da vontade de Deus. Mães extraordinárias são mães generosas. Mães extraordinárias são mães íntegras, dispostas a obedecer a Deus, altruístas, misericordiosas. Eu concluo, irmãs, citando C.S. Lewis. A mulher mais incrível em toda a Bíblia não foi uma guerreira ou uma profetisa famosa. Foi uma jovem mãe, aparentemente comum, vivendo um chamado único. Não liderou um exército, não arrebatou multidões com discursos, não se envolveu em dramas políticos. Ela foi mãe. Maria foi uma mãe extraordinária, pecadora, mas extraordinária. Jesus, que não teve pecado, teve todas as virtudes da mãe, de uma forma máxima, perfeita, sem pecado. Ele foi humilde, deixou a glória eterna para tornar-se um servo, viver e morrer por nós. Ele foi íntegro, cumpriu toda a lei de Deus, obedeceu fielmente o Pai, e ele foi disposto a obedecer, obediente até a morte, e morte de cruz, por amor a nós. Jesus, quando olhava para Maria, sua mãe, não via uma santa, via uma pecadora, mas via uma mãe extraordinária, uma mãe humilde, uma mãe íntegra, uma mãe disposta a obedecer. Que os teus filhos, minha irmã, olhem para você e vejam estas virtudes. Que eles olhem para você e vejam uma mãe humilde, que depende de Deus. Que eles olhem para você e vejam uma mãe íntegra, que busca enlevo e crescimento em Deus. E vejam uma mãe disposta a obedecer. Uma mãe altruísta, generosa, misericordiosa, que serve as pessoas por amor a Deus. Que Deus te abençoe. Amém.